Minha diretoria, continuando aqui os entrevistados para as eleições do Vasco em 2020. Dessa vez o entrevistado é o atual presidente. É um cenário diferente dos demais que estão aí prometendo, pensando o que vão fazer, o que não vão fazer. Nós temos alguém que está de frente com o Vasco. Boa tarde, Campelo, tudo bem? Boa tarde, Rica, tudo bem? Como é que tá a luta pelo Benítez aí? Tá difícil? Tá caminhando. Primeiro, dizer que é um prazer aí participar com você dessa entrevista. A gente vem já conversando, né, com o jogador, com o procurador do jogador e agora com o Independente. Então, a ideia é avançar nessa semana aí, nessa discussão. Tomara, é muito bom jogador. Presidente, como é que você avalia o seu primeiro mandato? Olha, eu avalio como um mandato muito bom. Se a gente levar em consideração que foi um mandato após um mandato do ex-presidente Eurico Miranda e o seu falecimento, com uma fragmentação política muito grande e com uma adversidade ainda maior dentro do Conselho Deliberativo, que sabidamente tinha por finalidade criar obstáculos para a gestão, eu avalio como tendo sido um mandato muito bom. Acho que nós conseguimos avanços bastante significativos em todas as áreas. Eu começo a analisar, olhando lá para trás, quais eram os nossos projetos, sabe, de gestão. Então, em 2017, antes da eleição, nós trabalhamos por aproximadamente 6 meses, levantando todas as dificuldades do clube, todas as fragilidades do clube e tentando entender o que a gente precisava melhorar para a gente chegar ao nosso objetivo, para que o Vasco pudesse chegar ao seu objetivo. E traçamos ali uma série de ações que nós entendíamos que eram necessárias para corrigir essas fragilidades. E aí, quando eu olho para esse projeto e para o que foi executado, eu vejo que, de fato, a gente conseguiu avançar bastante na absoluta maioria das áreas que nós estudamos lá atrás. Então, por isso, eu entendo que, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, de todas as fragilidades que o clube apresentava, que nós conseguimos aí um bom resultado para esse primeiro mandato, entendendo que as soluções do clube, elas são soluções para serem colocadas de pé, não em apenas um mandato, mas ao longo de alguns anos. Qual foi o teu maior acerto e teu maior erro na tua avaliação nesse? Evidentemente teve os dois, né? Claro. Não, com certeza não há quem tenha só acerto. Acho que talvez assim, o maior acerto foi trabalhar muito pela transparência do clube, pela aproximação do clube com o torcedor e no investimento que nós fizemos na base, não só em infraestrutura, mas também em filosofia e em pessoal, né? Ter participado, junto com algumas pessoas, de parte desse processo. Acho que algumas pessoas, talvez hoje, talvez não, com certeza hoje, eu não teria ficado ao lado, não teria aceito apoio. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro. Eurico? Travou aqui. Não, o Eurico, na realidade, nunca participou da minha gestão. As pessoas sempre quiseram colar ele na gestão, mas, na realidade, eu entrei no Vasco em oposição ao Eurico. Jamais fui aliado do Eurico, parte da história do Vasco. Eu acho que a gente tem que entender, o torcedor, o sócio vascaíno, precisa entender que a gente precisa da história das pessoas.
Fala-se muito em unificar o Vasco, em pacificar o Vasco, mas as pessoas querem. Não é possível isso. Então, eu não preciso tê-los como aliado, mas eu posso respeitá-los. Presidente, a minha, assim, pessoalmente, a minha única grande questão, a única grande crítica que eu faço ao senhor foi o seguinte, porque nós fizemos uma live, eu, você e o Brant, quando vocês eram aliados e candidatos juntos, onde eu acho que a coisa que mais nós batemos, foi o dia que eu te conheci, né, presidente? O que vocês dois, ainda que juntos, e eu compreendo que depois disso tenha tido um racha, etc., que vocês dois mais bateram foi na questão da fraude da eleição. Fala, pô, uma eleição que foi fraudada, ela tem que ser refeita, né, pela instituição e tal, não sei o quê. E quando a justiça disse que essa eleição atual havia uma urna lá com fraude e tal, eu achei que o Vasco ia fazer uma nova eleição em virtude daquilo tudo que eu ouvi, que, pô, pela instituição, pela imagem e tal, e, no entanto, não aconteceu. E essa é a minha maior crítica a você, e evidentemente que eu quero te dar todo o espaço para você contra-argumentar o que você tiver. Desculpa, Ricardo. Você pode repetir? Teve uma parte que eu não consegui ouvir. A sua maior crítica em relação... Você falou que a eleição teve fraude. Foi constatado que a eleição teve fraude, e a gente, naquela conversa, daquela live, ficou muito tempo todo, você, o Brant e eu, inclusive, né, estava ali apresentando com vocês, batendo na história de que, porra, quando tem uma eleição fraudada, como foi a anterior do Eurico, né, você tem que refazer para que a imagem do clube fique limpa e tal. E dessa vez foi pego a fraude, mas você já estava eleito, e eu falei, pô, campeão, mas agora você não vai fazer uma nova eleição para ficar limpo e tal? E essa foi a minha grande crítica a você até agora, e eu acho que você tem todo o espaço e direito de se defender da minha crítica. Em relação à fraude, a suposta fraude que ocorreu lá na eleição de 2017, o que acontece? Por que a gente não refez a eleição? Porque eu acho que não cabe. Na realidade, se ocorreu a fraude, se ela realmente existiu, quem fez a fraude não foi beneficiado por isso. Então, não faz sentido, não seria uma coisa coerente se refazer uma eleição onde quem supostamente seria prejudicado pela fraude não foi. Porque, na realidade, se a chapa do Eurico tivesse vencido, aí sim, eu acho que deveria se refazer a eleição, porque supostamente houve fraude, e sendo comprovado, ela deveria ser refeita, né? Deveria haver um novo pleito, uma nova eleição. Mas a partir do momento em que a oposição, que não fez a fraude, venceu a eleição, não há que se pensar em anular a eleição. Obviamente, essa suposta fraude, ela não surtiu efeito. Então, não há que se pensar em anular a eleição. Quem levantou essa possibilidade, quem discutiu essa possibilidade, é que, na realidade, queria criar um subterfúgio para sair beneficiado, que foi aquele que acabou, depois do racha, perdendo a eleição na Lagoa. Então, assim, eu acho que não fazia nenhum sentido se pensar em refazer a eleição, em anular a eleição. Só por isso não aconteceu. Agora, a gente sempre trabalhou para que a eleição do Vasco fosse transparente. Tanto isso é verdade que nós fizemos um recadastramento e que foi público, que foi divulgado amplamente. Nós abrimos a possibilidade daqueles que lá atrás acabaram deixando de ser sócio, porque o sistema do clube acabava impondo dificuldades para que esses sócios pagassem as suas mensalidades, e com isso eles acabaram perdendo o direito de se manterem sócios a partir de 3 meses sem o pagamento. Nós passamos a publicar mensalmente, há mais de um ano, a lista dos sócios. Quer dizer, todo esse movimento é no sentido de dar transparência a esse novo pleito que vai ser realizado no próximo mês. É isso. Presidente, o Botafogo acena aí com... Acena não, já está adiantado, até que o processo de se tornar uma SA, né? E, enfim, um novo modelo de gestão. O Vasco, a tua gestão, a tua administração, acredita nesse modelo ou não passa pela cabeça? Olha, eu acho que é um modelo, sim, interessante, que a gente precisa discutir melhor.
precisa discutir melhor, entender. Nós vivemos num país e os exemplos que nós temos são os exemplos europeus. A gente vê alguns clubes que têm tido resultado muito bom a partir da transformação em clube-empresa, mas, por outro lado, os clubes que têm melhores resultados esportivos, que são o Barcelona e o Real Madrid, eles não são clube-empresa. Então, a gente precisa ter uma discussão ampla no clube. Eu só acho que esse não é o momento para se ter esse tipo de discussão. Talvez na próxima gestão, com um conselho deliberativo com maior harmonia, talvez seja o sítio interessante, seja o ambiente ideal para se discutir a questão do clube-empresa. E, presidente, em relação a toda eleição tem essa conversa, né? São Januário, Maracanã e tal. Como é que você enxerga esse negócio para você? É São Januário, reformado e tal, Maracanã é uma possibilidade para jogos maiores? Como é que fica isso, doutor? Bem, de fato, essa é uma questão bastante controversa, né? Assim, eu acho que o Vasco, quer dizer, não tendo um estádio moderno, não tendo um estádio mais amplo, o Vasco tem sim que ter a possibilidade de jogar no Maracanã. Mais do que isso, eu acho que a gente deve sempre defender que o Maracanã ele é do Estado, ele não pode ser de um clube. É um estádio que é do Vasco, que é do Fluminense, que é do Botafogo, que é do Flamengo e que é dos times pequenos também. Porque foi um estádio construído com verba pública e que sempre foi utilizado pelo futebol carioca. E que não pode ser entregue a um clube sem que esse clube tenha feito nada para merecê-lo. Isso é mais um movimento que causa desequilíbrio esportivo. Enquanto os outros clubes, como o Vasco, investem em recursos, em manutenção, em construção de estádios, não pode um outro clube receber de mão beijada um estádio modernizado, amplo, com dinheiro público. Isso é um absurdo, isso causa um desequilíbrio muito grande esportivo, na competitividade. Acho que se a gente consegue, e vamos conseguir, colocar de pé a modernização e ampliação de São Januário, a gente pode, digamos assim, abrir mão de jogar no Maracanã. Eu acho que seria mais interessante valorizar o nosso patrimônio. Eu acho que nós temos maior capacidade de transformar em recursos financeiros o nosso estádio. O Vasco com um estádio para 43 mil, com acomodações confortáveis, com uma diversidade maior de possibilidades de tickets nos jogos, ele aumenta muito a sua capacidade de arrecadação e com um custo de manutenção mais baixo. Então, acho que isso abre uma oportunidade muito grande para o clube de aumentar de forma significativa as receitas. Curioso é que a gente vê esse movimento em todo o clube, né, em todo presidente de clube, e natural, né, porque as receitas estão atreladas a um estádio próprio, e o Vasco tem esse estádio próprio, mas infelizmente, pelo jeito, a gente nunca mais vai ver os clássicos meio a meio, né, em lugar nenhum do Brasil, vai ser sempre cada um na sua casa 90-10, né? Talvez, mas assim, o estádio que a gente está construindo, o nosso projeto, ele permite, se a gente quiser, fazer meio a meio. A gente pensou exatamente para que aconteça dessa maneira, né? Para que a gente tenha a possibilidade de ter torcida mista, de ter torcida dos dois clubes. Obviamente, isso não passa só pela capacidade do estádio, hoje eu acho que passa muito mais, Rica, pela questão de segurança, Polícia, pela questão de segurança, do policiamento. Então, aqui em São Januário, por exemplo, a Polícia Militar não quer que a gente ceda mais do que 5% da capacidade para o adversário, por uma questão de segurança. Então, a nossa ideia... jogar aí, né, presidente? Eu sou São Paulino, jogar aí é complicado, rapaz. Chegada, saída, porra. Eu sei. Aí é difícil, cara. É verdade. Vem cá, o que você aprendeu no primeiro mandato que você faria diferente no segundo? Porque, obviamente, você deve ter tido surpresas com... né, estando ali daquilo que você imaginava, né? Nunca nada é 100% do jeito que imagina, né? Olha, eu acho que a gente aprende muito, né? Eu tenho uma história no clube muito longa, né, que vem... A minha
participação no clube vem desde 1984, então eu conheço muito bem o clube. Vivi aqui dentro muitos anos, no dia a dia, então conhecia muito bem o clube. Mas quando você senta na cadeira, os problemas são diferentes. Parece que você bota uma lente de aumento em tudo. E a gente começa a ter conhecimento de outras áreas, de algumas áreas que, mesmo o dia a dia, não nos permite tomar conhecimento. Eu diria assim que eu aprendi bastante. É de fato um aprendizado. É um aprendizado. Não sei te dizer agora o que eu faria diferente, mas eu posso te dizer que hoje eu me sinto muito mais capacitado para exercer essa função, porque adquiri conhecimento, experiência em muitas áreas. Por exemplo, no trato com as federações, no maior entendimento da relação com os veículos de comunicação, com a televisão, enfim, a própria gestão de pessoas ligadas ao futebol, que eu já tinha um domínio grande, já conhecia muito, já tinha um entendimento do que é o pensamento das pessoas que trabalham no futebol, mas ainda assim isso acaba sendo aprimorado no momento em que a gente senta aqui na cadeira. A gente de fora tem sempre a impressão que é assustador como o futebol brasileiro tem dificuldade que os clubes falem a mesma língua em busca de um futebol melhor, né? Estando aí na cadeira, e eu me lembro que você de fora falava a mesma coisa, pô, parece que não há uma união dos clubes em busca de alguma coisa, cada um puxando para o seu lado e tal. É pior do que a gente imagina de fora, ou seja, é muito difícil você conseguir fazer, por exemplo, a parceria que você fez com o Flamengo em busca de alguma coisa e manter essa relação, invariavelmente, em algum momento, cada um vai puxar para o seu lado, isso vai romper? Sempre? Sem dúvida alguma, né? É muito maior do que se imagina. Acho que pela própria característica de um clube de futebol, diferentemente de uma empresa, onde você tem um presidente ou um CEO que está ali anos após anos e que tem um pensamento maior a longo prazo, nos clubes, os presidentes eles estão por pouco tempo e eles entram e saem do clube em momentos diferentes. Então, nós vamos ter uma eleição esse ano. A partir do ano que vem, se inicia mais um triênio de gestão, poderá ou não mudar o presidente. Isso não coincide com de outros clubes, né? Então, há uma mescla nessas entradas e saídas, e isso dificulta bastante. Já existe naturalmente uma tendência dos clubes olharem para os seus próprios problemas e para as suas soluções, não olhar de maneira coletiva. Por outro lado, você tem uma federação que nem sempre tem os seus interesses alinhados com os interesses do clube, mas, diferentemente, as pessoas que lá estão lá por anos e têm facilidade de manobrar, de trabalhar esses clubes, especialmente porque eles estão desunidos. Se eles estivessem unidos, a conversa seria diferente. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu briguei bastante aí ao longo desses 3 anos para que houvesse uma unificação, uma associação dos clubes, e certamente existem forças ocultas que brigam para que isso não aconteça. Ocultas? Muito ocultas? Nem sempre ocultas. Quem que é E só para concluir, na realidade, você falou em parceria lá com o Flamengo, na realidade, não é que tenha havido uma parceria, na realidade nunca houve uma parceria na realidade. O que houve foi um trabalho unificado a partir da Federação Carioca, onde a gente entendia que era preciso que a gente mostrasse o trabalho que estava sendo feito, era preciso que a gente mostrasse o que a gente tinha pronto para que o futebol voltasse, para que o futebol não fosse esquecido e fosse a última atividade econômica a voltar, porque isso ia representar o fechamento de alguns clubes. E aí, nesse sentido, quando nós fomos, por exemplo, a Brasília, nós fomos representando o futebol carioca. Isso porque havia um racha, digamos assim, dentro da federação, porque Fluminense e Botafogo eram contrários à volta do futebol. Então, na realidade, não é que houvesse uma parceria. O que havia era um entendimento comum dos clubes, né, no sentido de voltar ao futebol.
Presidente, 2021, você está lá eleito de novo e tal. Vai ser mais um ano de reconstrução do Vasco para daqui 3 anos você entregar o Vasco mais bonitinho? Ou o Vascaíno pode pensar em título? Olha, esse é um agora processo... Você tem presidente. Agora você sabe, hein? O que dá, o que não dá. Não, eu sempre fui muito claro nas minhas colocações. As minhas colocações nunca foram eleitoreiras, nunca foram políticas. Eu venho batendo, desde que eu entrei, que esse processo de reconstrução ele não é de um mandato, ele não é de 3 anos, ele é de 6, de 10 anos. A gente precisa entender que esse é um processo, a gente só vai conseguir chegar no nosso objetivo, nós só vamos conseguir chegar no topo ao longo de alguns anos. A gente viu aí o rival passar por esse mesmo processo. É óbvio que a gente não vai ficar esperando 6, 10 anos para, de uma hora para outra, estalar o dedo e aí sim ficar tudo maravilhoso. Na realidade, isso é uma construção, as coisas vão melhorando paulatinamente, elas vão num crescente e a gente vai começando a ver resultados, como já estamos vendo. Né? Você falou de projeto, o que deu certo, o que não deu. Eu lá atrás prometi que ia criar um CT. E, na realidade, eu não criei um, eu estou criando 2 CTs. Eu estou entregando, na minha gestão, 2 centros de treinamento e não um. Então, isso já é algo significativo, algo positivo que está sendo entregue. A própria equipe, mesmo oscilando, a gente já tem um desempenho esse ano muito melhor do que foi em 18. Em 19 vai ser ainda melhor, em 21 vai ser ainda melhor, porque a gente vai ter a capacidade de maior investimento em 2021. O torcedor precisa entender que os resultados eles são uma relação direta do quanto você investe. Ganha-se mais quando se investe mais. Normalmente, o time campeão é o que mais investiu. Eventualmente, pode ter uma oscilação ali, mas você não vai ter um clube que foi o 11º em investimento sendo campeão. Isso é uma raridade. Você pode até ter o 2º que mais investiu sendo campeão, o 3º, mas vai ficar sempre ali 2 casas para cima e para baixo. E você só pode investir quando você tem recurso, Rico. Se você está endividado, você primeiro tem que arrumar a casa, controlar os custos, ajeitar a dívida, que é o que a gente está fazendo, e hoje a dívida do Vasco é uma dívida muito mais organizada do que quando eu assumi em 2018. Agora, em 2020, nós colocamos de pé um processo que é um pool de credores que está tendo muito êxito. A gente, no primeiro momento, reconheceu todas as dívidas, que não se sabia nem o que o Vasco devia. A gente passou a fazer esse reconhecimento, a entender o tamanho do problema. Então, hoje a gente já sabe exatamente o que o Vasco deve, a quem deve. A gente já vem tratando disso, já organizamos a dívida trabalhista, estamos organizando a dívida civil. Trabalhamos nos primeiros 2 anos para fazer um fundo um FDIC, que é um fundo de investimento. Foi possível porque os clubes garantias para colocar nesse fundo, e aí a gente mudou de estratégia, e esse ano nós colocamos esse pool de credores que está dando muito resultado. Então, a ideia é que no próximo ano a gente consiga investir um pouco mais e, obviamente, os resultados serão melhores. Presidente, os outros candidatos aqui responderam, quero saber você. Se eu te der 100 milhões agora na mão, de dólares, presidente. Se você me der 100 milhões de dólares... Não, peraí. O senhor não pode arrumar a casa, não. O senhor tem que contratar 2 jogadores no mundo. Quem seria? Sua preferência pessoal. No mundo? Pode escolher. Rapaz... Não, vamos fazer o seguinte, 100 milhões de reais. Se for no mundo, tu vai inventar uns nomes lá que não dá, não. Precisa de reais. Eu ia dizer que ia trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo, ou o Messi e o Neymar. É por isso que não, vai reais. Então eu trago o Mbappé. Com 100 milhões de reais? Ih, presidente, não? Sei não. Acho que não. Olha, eu vou te responder o seguinte. Eu ia pegar o meu pessoal de análise de desempenho e, com certeza, com esses 100 milhões, eu ia trazer 3 ou 4 muito bons. Porque sem os 100 milhões, nós trouxemos o Germancano e o Benítez. Imagina com 100 milhões. Ok. O cano vocês estão com moral mesmo, porque esse aí
Foi um achado. Presidente, cota de televisão. Se o Flamengo ganhar 100, quanto que o Vasco tem que ganhar, na tua opinião? 100. O Vasco tem que ganhar a mesma coisa. Ok. A briga pelo lado direito do Maracanã, mesmo estando o Vasco reformando o São Januário com planos de ter o São Januário como Senegal, vai continuar ou o Vasco vai se adaptar aos novos contratos aí da Maracanã, Ferge? Não, o Vasco vai sempre brigar por aquilo. O Vasco vai brigar sempre por aquilo que ele entende que é o direito dele. Esse foi um direito histórico e que o Vasco não reconhece o contrário. Vai sempre brigar pelo lado direito. Seja lá o que for, o Vasco vai brigar pelo lado direito. Quantos meses o Vasco está devendo hoje de salário? Hoje, 2 meses, iria para 3, a gente está pagando agora 1 mês, vai continuar devendo 2. Você acha que isso tem... É muito menos do que eu assumi. Você acha que isso tem participação na queda do time? Acho que não, sinceramente não. O time está bem controlado, eles conhecem a gestão, eles sabem o que está sendo feito, eles sabem que existe seriedade. A gente sempre manteve um diálogo muito franco com os atletas. E te digo mais, assumi o clube devia 4 meses de salário, mas devia 8 a 10 de imagem. 8 a 10 meses de imagens. Hoje nós estamos devendo, vamos estar devendo 2 meses de salário, e as imagens, elas foram equacionadas na sua maioria, e aquilo que não foi parcelado e vem sendo pago. Então, eu posso te dizer que em relação a esse passivo com os jogadores, em relação ao que eu assumi, ele hoje não representa 30% do que era. Então, essa gestão vem diminuindo progressivamente o débito que tem com os atletas e com os funcionários. Nós gostaríamos de estar 100% em dia, mas isso não é possível enquanto a gente tem essa dívida absurda que sufoca o clube. Mas, ao longo do tempo, com uma estratégia de gestão, com o planejamento que é feito, da forma profissional como a gente trata isso, ele vem sendo paulatinamente reduzido e a gente espera em 2021 zerar esse passivo. Porra, já em 2021 chegar a equalizar as dívidas de jogador? Sim, a gente está falando de 2 meses. Pois é, por isso que eu me surpreendi. Pois é, mas deviam 4 e 10. Hoje nós devemos 2 e nada. Que bom. É o que eu estou dizendo. Eu devo hoje 30% aproximadamente do que devia lá atrás. Ou seja, em 3 anos eu reduzi em 70%. Tem 2 quadrinhos para encerrar aqui. Um chama um ou outro, eu te dou 2 opções, você escolhe uma, todas muito parecidas com o que eu fiz com os outros candidatos, ok? Tem chance de ser nenhum ou não? Tem, né? Eu posso te mandar fazer, mas vai ficar com fama de mureteiro aqui. Vamos lá. Presidente, jogo. Camisa preta ou branca? Preta. Romário ou Edmundo? Romário. Por que será, né, presidente? Porque foi o melhor. Pontos corridos ou mata-mata? Os 2. Eu acho que é interessante ter as 2 possibilidades como nós temos. Campeonato Brasileiro, ponto corrido, Copa do Brasil, mata-mata. Acho que os 2 são muito interessantes. O Brasileiro, ponto corrido. Copa do Brasil ou Sul-Americana? É difícil, mas talvez pensando do ponto de vista financeiro, Copa do Brasil. Errei aqui. Brant ou Eurico? NRA. E o último quadro para encerrar, eu vou te dar um nome e você dá uma nota de 0 a 10 para o que eu te falar. Fechou? Fechou. Eurico Miranda. Nota 8. 8? 8. Salgado. 5. Fred. 7. Leven.
Zero. Como? Zero. Caramba. Júlio Não fez Brandt. nada pro Vasco. Hein? Júlio Brandt, seu amigo. Zero. Ferge. Quem? Federação Carioca. Ferge 5. Roberto Dinamite. Nota 8. Rede Globo. 3. CBF. 2. E o sistema eleitoral do Vasco? Sistema eleitoral do Vasco. 5. Tá bom. Presidente, obrigado, boa sorte nas eleições. E aí, depois que for eleito ou não, eu vou entrevistar o presidente do Vasco depois. Não sei quem vai ser. Pode ser o senhor de novo ou pode ser outro. Boa sorte para o senhor aí. Obrigado por ter atendido aqui, viu? Foi um prazer participar. Obrigado pela oportunidade. Valeu. E tire do memorial esse negócio do Sorato 89, porque isso aí não existiu. Hein? Que bobagem ficar lembrando de 89. Pô, eu tava lá, eu vi como é que não existiu. E aquilo ali foi falta. O Luiz Carlos Vinck estava impedido, empurrou o meu beck. Hein? Sério? Eu não sei, eu sei que eu tava lá no meio de torcida de São Paulino e ainda comemorei. Filha da puta. Quase apanhei. Um abraço, campeão. Obrigado. Valeu, um abraço.